Gente querida, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Mateus 16, versículo de número 24. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de número 24. Todo mundo achou? Olha lá. Se você não achou, você pode olhar ali para o projetor. Luiz também está disponibilizando ali. Inclusive está na mesma versão aqui que eu vou ler. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24, diz assim: Então Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Até aqui só, tá bom? Somente esse versículo. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, se alguém quer ser meu discípulo, se alguém tem a intenção de caminhar ao meu lado, precisa negar a si mesmo. Você já teve dificuldade ou tem dificuldade para dizer não? Você tem dificuldade para dizer não? Muita gente tem, não tem? Eu acho que a maioria de nós tem dificuldade para dizer não para alguém. E essa dificuldade quase sempre é consequência do medo de ser rejeitado. Pô, se eu disser não para aquela pessoa, talvez ela vá pensar mal de mim. Talvez ela não se relacione comigo da mesma maneira que um dia fez. Então a gente, com medo de ser rejeitado, pode ser uma das razões, a gente acaba tendo medo de dizer não. Mas dizer não é importante. Dizer não também tem a ver com uma questão de saúde emocional, saúde mental, tem a ver com foco, tem a ver com uma série de situações que envolvem a nossa vida e também pode envolver a vida do outro, e às vezes o não é necessário. Mas a gente se sente, não são poucas as vezes, inseguro e diz, melhor eu não dizer não, tratar as coisas como se tudo tivesse funcionando da melhor maneira possível, porque no fundo eu fico preocupado com a imagem que farão de mim. Pode ser que pensem algo de mim que eu não sou aquilo e não desejo ser visto daquela maneira. Então, quer saber? Eu vou segurando a onda, enquanto puder dizer sim, eu vou dizendo. Mas isso não significa que deve ser assim. Uma outra coisa também que faz com que a gente tenha dificuldade para dizer não é o medo do conflito. Se eu disser não para aquela pessoa, o que isso vai gerar? Quais são as consequências que isso pode ter? Que tipo de conversas podem existir posteriormente ao não? Que eu tenho que dizer, mas estou pensando aqui, pisando literalmente em ovos para saber se digo ou não. A gente, pelo medo do conflito, a gente acaba às vezes não dizendo o não que é necessário. E, gente, essa não parece ter sido uma dificuldade de Jesus. Se nós somos chamados para ser como Jesus, para viver como Jesus, me parece que dizer não era uma dificuldade para ele. E o texto que a gente acabou de ler deixa isso claro. Ele diz para os seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, tem que aprender a dizer não. Se alguém deseja caminhar comigo, tem que discernir essa relação comigo e essa jornada comigo
sob a perspectiva de ter que dizer não. Agora, eu queria chamar a sua atenção para a seguinte coisa: se é difícil dizer não para as pessoas, é desafiador, mas também é tão desafiador dizer não para si mesmo, porque é isso que ele está propondo. Quem quiser caminhar comigo, precisa aprender a dizer não para si, negar a si mesmo. E às vezes parte das complexidades, dos dilemas, dos problemas que nós enfrentamos, se dá por falta do não. Está na hora de parar com isso. Está na hora de ficar. Foi até aqui, daqui para lá não passa. Então, como a gente tem dificuldade de dizer não para os outros, é um desafio grande também dizer não para si. Dizer, eu preciso parar com isso. Não posso levar mais isso à frente. E Jesus nos ensina a dizer não. Por exemplo, quando a gente olha para as palavras de Jesus, que devemos, uma vez que desejamos segui-lo, ou quem deseja segui-lo deve aprender a negar a si mesmo, essas palavras elas estão dentro de um contexto, logo após ali, aquela declaração maravilhosa de Pedro, que está aí no versículo de número 17, do mesmo capítulo, que ele vai dizer, Senhor, Tu és o Cristo. Aliás, está no verso 16, Simão Pedro disse, Senhor, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus diz no verso 17, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu que te revelou isso. Nenhum ser humano saberia isso por conta própria. Então ele aprova a fala de Pedro. Ou seja, ele está dizendo sim, é isso mesmo, Pedro. Não foi carne nem sangue que te revelou tal coisa. Ninguém consegue descobrir isso naturalmente. É obra do alto. O que fez você discernir algo a respeito da minha identidade messiânica foi o Espírito do Senhor. Então Jesus aprova as palavras de Pedro. Que maravilha! Que coisa maravilhosa ver que você chegou a essa conclusão. E que coisa maravilhosa é ver Deus levar você a chegar a essa conclusão bendita. Se a gente caminha um pouco para frente, no verso 21, nós temos a informação de que daquele momento em diante, daquela revelação em diante, daquele momento em que Pedro faz aquela declaração, daquele momento em diante, é a primeira vez em que Jesus começa a falar sobre a possibilidade real de sofrer. Verso 21 vai dizer, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes, dos mestres da lei, seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Então Jesus começa a falar o seguinte, diante dessa declaração, é bom que vocês entendam com quem vocês andam, as consequências de andar comigo, os perigos que isso pode significar, não somente para mim, mas isso pode se estender a vocês, porque parte disso que eu estou falando aqui, do que vocês acabaram de ouvir, tudo isso é parte do plano de Deus, foi profetizado, foi dito antes, muito tempo atrás, mas de repente, no verso 22, nós temos a informação de que Pedro, sendo Pedro, começou a repreender Jesus, dizendo tais coisas, jamais, Senhor, jamais, disse ele, isso nunca lhe acontecerá, que isso não aconteça para o teu bem, Senhor, porque eu fico imaginando que no coração de Pedro, ele não tem a ideia, a dimensão, porque discípulo é assim, tem hora que ele entende uma coisa e tem hora que ele não entende outras coisas.
Tem hora que ele faz bem uma coisa e no momento seguinte ele não consegue repetir. Ele não consegue processar determinadas coisas. E Pedro, talvez, ele olhe para tudo aquilo: Senhor, não pode acontecer isso contigo. O nosso desejo é que esse tipo de situação não ocorra. E aí, daí para frente é onde Jesus vai dizer: não, Pedro, tem que ser assim. Não, Pedro, eu rejeito tuas palavras. Não, Pedro, as coisas precisam acontecer dentro daquilo que Deus planejou. Não, Pedro, esse entendimento pode significar uma pedra de tropeço para mim. Eu não vou entrar na sua. E aí, é onde então Jesus fala de maneira contundente, objetiva, direta, algo que deve ter sido duro para Pedro ouvir. Verso 23, Jesus se voltou para Pedro e disse: afasta-se de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Ele não está chamando Pedro de Satanás, mas eu queria chamar a sua atenção para o seguinte fato: é que, ao ouvir aquilo que Pedro estava dizendo, Jesus identifica na mensagem de Pedro aquilo que esteve na proposta de Satanás quando ele estava no deserto sendo tentado. Não, se você se jogar daqui, nada vai acontecer contigo. Por isso é que ele vai falar de maneira tão contundente: Pedro, eu já ouvi essa história. Eu já ouvi essa história. Propostas já me foram feitas no sentido de me desencaminhar daquilo que eu fui chamado para fazer. Então, eu já ouvi essa história. E eu rejeito as suas palavras, dizendo não para isso. Dizendo não para isso. E é bom que cada um de vocês entendam que quem estiver disposto a estar unido a mim, a me seguir, a ser um seguidor, entenda que você precisa também aprender a dizer não para si mesmo. Porque o mesmo Pedro que conseguiu enxergar a realidade sob a perspectiva de Deus, a revelação de Deus, que vai dizer: tu és o Cristo, é o mesmo agora que não consegue enxergar a realidade sob a perspectiva de Deus também. Porque, como disse Jesus, era necessário que todo esse processo acontecesse. Por mais que Pedro estivesse no seu coração querendo demonstrar o seu apreço, o seu amor, a sua paixão, a sua compaixão por Jesus. Então, Jesus diz para ele: não. E aqui fica então uma lição muito preciosa sobre o custo do discipulado. Seguir Jesus à distância, seguir Jesus sem necessariamente absorver dele o conteúdo, como a gente vem conversando aqui, a carga do ensino dele, tudo que ele tem a dizer, tudo que ele tem a ensinar, todo experimentar das transformações, do plano que ele tem instituído, colocado e nos chama para que a gente participe dele. Seguir Jesus não é o mesmo que ser um discípulo de Jesus. Muita gente seguia Jesus à distância. Aqui, o texto menciona que as palavras de Jesus são direcionadas para os discípulos. Em Marcos e em Lucas, retratando a mesma ideia, a mesma passagem, diz que as multidões também ouviram essas palavras de Jesus. Porque Jesus está deixando claro que para andar com Ele é necessário negar a si mesmo. Então, como igreja, e pensando nessa ideia de ser uma igreja simples, nós precisamos manter o foco na vocação que nós temos, que fomos chamados para reproduzir no mundo, para exercer no mundo, diante das muitas possibilidades e propostas que nos são feitas
nós basicamente vamos ter que dizer não para muita coisa, se de fato desejarmos caminhar com Jesus, se de fato desejamos permanecer unidos a Jesus. E isso começa quando a gente diz não necessariamente para o que os outros estão nos propondo, mas para aquilo que nós mesmos desejamos, e está ali, e ninguém está vendo, mas nós precisamos, como discípulos de Jesus, aprender a dizer não, antes de tudo, para si. Para si. Se você quer me seguir, diz Jesus para os seus discípulos, se quer ser um seguidor do meu ensino, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Essa é a proposta de Jesus. Por mais difícil que seja dizer não, e não somente para os outros, mas para a gente também, principalmente num tempo em que a gente escuta muito coisas do tipo: você nasceu para ser feliz, você nasceu para conquistar, você tal, um monte de propostas que podem levar as pessoas a se desencaminharem, a imaginarem que, na verdade, não há uma inversão, não são seguidores de Jesus, Jesus é quem está seguindo elas. Jesus existe para satisfazer as suas vontades, os seus caprichos, os seus desejos. E o que Jesus está propondo é que devemos olhar para as nossas intenções, para as nossas motivações, e colocar isso à luz dos planos de Deus, para ver se os nossos pensamentos estão alinhados com os pensamentos de Deus, se aquilo que desejamos glorifica a Deus, alegra o coração de Deus, porque pode ser que de maneira muito sutil, na maioria das vezes, você nem perceba que está longe ou saindo do caminho, porque você está fazendo um monte de coisa em nome dele, até dizendo: Senhor, eu quero só te proteger, Senhor. É o que Pedro está dizendo. No fundo, Senhor, o meu desejo é te poupar. E aí, quando a gente tenta fazer isso, a gente cai num erro que pode ser fatal. Quem comanda, quem lidera, quem dirige é Jesus. Ele sabe o que está fazendo, ele não precisa que você diga para ele o que fazer. Não precisa disso. Então, a gente precisa estar atento, porque de maneira muito sutil, pode ser que você se pegue dizendo: Senhor, eu sei o que estou dizendo. Eu sei o que estou dizendo. Eu gostaria muito que isso fosse assim. Eu gostaria muito que as coisas funcionassem segundo aquilo que eu penso que é o melhor. E aí vem Jesus e diz: não, eu sei o que é melhor. Eu sei como as coisas precisam ser. Eu sei como as coisas precisam funcionar. Você apenas tem que se colocar na sua condição de seguidor. Seguidor obedece à voz do seu mestre. Seguidor se submete às palavras, ao ensino do mestre. Então, olha só, como é desafiador, não somente aprender a dizer não para os outros, mas também para o seu próprio eu, para usar uma expressão do nosso tempo, para o seu próprio self. É difícil. Vou usar aqui uma brincadeira, que é uma marca do nosso tempo, mas assim, a ideia do self tem muito a ver com a questão das redes sociais, né? Quando você não alcança, por exemplo, o número de curtidas desejada, a aprovação que você deseja. Estou falando de uma coisa que, no fundo, é isso que a gente está projetando, em alguma medida, com as nossas publicações. Eu não estou tirando aqui a legitimidade de usar o recurso. Eu estou falando que quando
aquilo que pode ser legítimo é mal utilizado, a gente precisa parar para pensar e dizer não. É hora de dizer não. É hora de parar com isso. E isso é uma dificuldade. Todo mundo aqui deve ter essa dificuldade. Não somente de dizer não para o outro, mas também de dizer não para si. Então Jesus diz, é preciso que vocês aprendam a negar a si mesmo. Isso faz parte da jornada com Cristo. Antes de dizer negue-se a si mesmo, Jesus disse, se você quer vir a mim, você precisa compreender isso. Deseja estar unido à minha pessoa, você precisa dizer isso para si mesmo. Para ser um verdadeiro seguidor de Jesus, é preciso negar ou negar-se a si mesmo todos os dias da nossa existência. Isso pode incluir um monte de coisas. Vou citar algumas aqui, mas eu sugiro que enquanto eu cito, você também possa tentar se colocar aí em uma espécie, se submeter a uma espécie de exercício para ver o que você precisa aprender no sentido de dizer não para você nessa manhã. Negar a si mesmo, antes de tudo, significa colocar Jesus acima de todas as coisas. A religião não pode vir primeiro. O status que alguém pode ter não pode vir primeiro, porque também negar a Jesus não tem nenhuma, seguir Jesus, melhor dizendo, não tem nenhuma ligação com algum tipo de aspiração pessoal. A causa do Evangelho vem primeiro. O Evangelho precisa vir em primeiro lugar. Entender que eu sou chamado para fazer algo antes para Jesus é a primeira coisa que a gente precisa compreender. Negar a si mesmo é entender que a gente não pode confiar em si mesmo. Não pode dar lugar ao velho homem, porque isso pode fazer com que você se desvie do verdadeiro propósito da sua vida, que é glorificar a Deus. Em outras palavras, negar a si mesmo é dizer para si e para o Senhor, Senhor, me ajuda a te enxergar como sendo o primeiro em todas as áreas da minha vida. Nós temos muitas dimensões. Então, por exemplo, temos dimensão da nossa vida, temos que lidar com questões profissionais. É uma das dimensões, mas isso não pode ocupar o primeiro lugar da nossa vida. Os casados, por exemplo, possuem famílias, casamento, isso não pode ocupar o primeiro lugar da sua vida. Agora, quando Jesus é o centro de tudo, todas as outras dimensões submetidas a Jesus podem funcionar com menos dilemas, com menos problemas. Quando há essa inversão, aí as coisas tendem a piorar. As coisas tendem a não funcionar. E por que é importante você entender que precisa aprender a dizer não para si? Porque isso corrige rotas. Isso muda o pensamento, o olhar, o jeito de andar com Deus. Imagina se Jesus entra na de Pedro. Ok, Pedro, vamos fazer do seu jeito. Qual era a chance disso funcionar? Qual era a chance de Jesus levar seus planos até o fim? Eram pequenas, porque quem estava na condução do processo seria Pedro. E ele diz, não, Pedro. Isso alinha então os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Isso evita o perigo, inclusive, de colocar, evita o perigo de colocar o reino de Deus em xeque. Não é o seu reino, não é o que você quer, não é o seu feudo, não é a sua vontade, é o reino de Deus. Daí a necessidade de aprender a dizer não para si. Na Bíblia, a mensagem de Eugene Peterson,
esse versículo tem a seguinte versão: quem quiser seguir-me tem de aceitar a minha liderança, eu estou no comando. É Jesus quem está no comando da sua vida? É Jesus quem está controlando o que você diz, o que você pensa? É Jesus quem está de fato dando as coordenadas, apontando quais são os caminhos, ou é você quem está dizendo, como Pedro tentou fazer: Senhor, isso não, é melhor seguirmos de outra maneira? Você precisa pensar sobre isso. Quem está no comando da sua vida hoje? Porque quando você pensa nisso, você para então para analisar suas ações e imediatamente você é tomado por temor e diz para si mesmo: eu preciso dizer não, negar-se a si mesmo nessa área da minha vida. Isso aqui não está legal. Isso aqui não está bom. É preciso que eu mude. É preciso que nessa área da minha vida eu esteja mais alinhado possível com os planos de Deus. Porque enquanto você estiver naquela área, no comando, a tendência é que o que você colha daquilo seja muito diferente daquilo que Jesus quer oferecer para você. Então, o que você precisa dizer não? Para o quê? Talvez seja para quem, mas também para o quê? Para o que você precisa dizer não, e isso significa dizer não para si mesmo, para não levar mais à frente aquele sofrimento, aquela luta, aquela dificuldade, que em parte se dá porque você não está negando a si mesmo. O que você precisa fazer? Então aqui a gente tem uma palavra de confronto. É dura essa palavra de Jesus. Temos aqui uma palavra confrontadora, porque um seguidor de Jesus não pode colocar suas próprias causas, seus próprios interesses à frente da missão do seu mestre, ou dos planos do seu mestre. Jesus aqui está sendo enfático. Quem tem em mente, quem pretende, quem tem o propósito de seguir a Ele, deve compreender que Jesus precisa estar no controle de todas as áreas da nossa vida. Você tem dificuldade? Que eu acho que todo mundo tem. Quais são? Em que áreas? Em que áreas hoje você está dizendo? Você sabe, aí no seu coração, nessa área aqui, quem está comandando sou eu. E por causa disso, talvez isso explique os motivos, as razões, as consequências de estar experimentando isso. Então, negue-se a si mesmo. Diga não para si mesmo. Para que você, então, condicione a sua vida àquilo que Jesus apresenta como algo absoluto. É disso que você precisa. É por aqui que você precisa caminhar. Então, quando Jesus também diz não para Pedro e diz não para a gente, o sentido é de fazer com que a gente se arrependa e se volte para aquele foco, para aquilo que fomos chamados para fazer. Eu gosto de imaginar assim, quando eu leio o texto bíblico, diálogos que não estão tão presentes assim no texto, mas Jesus dizendo: entendeu, Pedro? Entendeu porque eu fui tão enfático com você? Entendeu porque aparentemente, as minhas palavras parecem ser tão duras, mas não é contra você, é a seu favor. É a seu favor, porque o objetivo aqui não é desencorajar a Pedro, para que Pedro ouça aquilo, coloque as mãos no bolso, se volte para o outro lado, caminhe e chute lata pelo resto da vida. Não é isso que Jesus está fazendo. Ele não quer fazer com que Pedro, diante daquela negativa, e que outrora teve uma palavra de aprovação, ele se sinta desencorajado. É o contrário. É o contrário.
Então, de novo, faça esse exercício nessa manhã. São muitas coisas para as quais você precisa dizer não sobre si mesmo, a respeito de si mesmo. Só você e o Senhor. Por mais que isso possa significar desconforto, e traz algum nível de desconforto para a nossa vida, deixa Ele comandar a sua vida. Deixa Ele realizar o bem que você necessita. Mas para isso você precisa dizer não para si mesmo. E queridos, quando você diz não para si mesmo, significa que você está dizendo sim para Deus. Quando Jesus diz não para Pedro, ele está dizendo sim para Deus. E quando Pedro compreende aquilo, quando nós discernimos isso, a gente entende que não é simplesmente um não para fazer com que aquilo traga algum nível de tristeza para a minha vida. Não, estou dizendo sim para Deus. Negar a si mesmo é dizer sim, antes de tudo, para Deus. Então, se sinta nessa manhã encorajado. Dizer não para você, dizer não para o seu eu, crucificar o seu eu, matar o seu eu, ainda que seja pouco a pouco, dia a dia, é dizer sim para Deus. Senhor, eu sei que se eu disser não para sim, eu vou obter da tua parte os meios, o poder, a graça, para que experimente as transformações necessárias, seja no meu olhar, seja no meu modo de pensar, seja no meu trato com a minha família, seja com aqueles que o Senhor coloca diante de mim. Eu sei que ao dizer não, ao negar-se a si mesmo, eu estarei dizendo sim para o Senhor. Então, não é para desencorajar que Jesus diz não a Pedro, é para encorajá-lo. Ao repreender Pedro, Jesus quer encorajá-lo. Ele está ensinando que quando estamos negando a si mesmo, tomando a cruz e seguindo os seus passos, estamos dizendo sim para a vontade de Deus. Então, essa área sombria, que te faz, esse atoleiro talvez no qual você se encontre, seja resultado de muito sim para si e pouco não para si mesmo. Mas você tem a oportunidade de ver essa realidade transformada, mudada. A minha oração é para que todos os dias, todos nós, pela graça de Deus, sejamos capazes de dizer não para o nosso eu e nos mantermos focados nos seus planos, nas suas promessas e no modo como Deus quer agir através da nossa vida. E para isso acontecer, nós precisamos aprender a negar a si mesmo e entender que o nosso papel não é dizer a Deus o que Ele deve fazer, mas sim se submeter à sua vontade, que a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável. Amém?